O cometa avistado por Copérnico e Ptolomeu retornaria à Terra em 1607, 2 anos após um dos livros mais importantes da história da ciência ser publicado, Astronomia Nova, do Johannes Kepler, um astrônomo e matemático. Nessa época, as ideias do heliocentrismo, a ideia de que o Sol era o centro do sistema solar e os planetas tinham órbitas perfeitamente circulares, ganhavam cada vez mais espaço, especialmente entre os pensadores da época. Mas os modelos heliocêntricos até então tinham um problema sutil, por mais que eles dessem uma explicação decente para o movimento dos planetas como vistos da Terra. Mas nenhum dos modelos de Copérnico ou dos seus sucessores tinham precisão matemática. Eles apenas davam uma boa ideia. Os planetas mais ao centro se movem mais rápido e por vezes ultrapassam a Terra, causando a aparência de se moverem para trás no céu noturno. Só que nenhum modelo dava uma previsão boa da forma da curva que esse fenômeno apresentava no céu, ou um jeito preciso de calcular a posição dos planetas no futuro. E esse foi o objetivo que Kepler decidiu perseguir: encontrar leis precisas por trás dos movimentos planetários. Essa não foi uma busca fácil para o Kepler. Ele trabalhou por décadas no problema, recorrendo aos dados do Tycho Brahe, que tinha feito as medidas mais precisas dos movimentos planetários na época. Kepler era um homem de números, e não aceitaria um modelo do sistema solar que não fosse coerente com as medidas precisas que o Tycho havia feito. E o trabalho dele culminou em Astronomia Nova, que apresentava as 3 leis de Kepler para o movimento planetário. Elas são extremamente importantes para o que está por vir, então eu vou explicar elas detalhadamente. A primeira lei de Kepler diz que os planetas do sistema solar percorrem órbitas elípticas com o Sol em um dos seus focos. Certo, para entender a primeira lei de Kepler, primeiro temos que entender o que é uma elipse. Vamos começar tentando desenhar um círculo. Nós escolhemos um ponto inicial para ser o centro dele. Por definição, um círculo em torno desse centro é o conjunto de todos os outros pontos com a mesma distância em relação ao centro. A distância do ponto central para os outros pontos é o raio do círculo. No caso de uma elipse, ao invés de um ponto inicial, nós temos 2 pontos iniciais chamados de focos. Você pode fazer uma elipse colocando uma corda nos 2 pontos. Com um lápis dentro dessa corda, você afasta a ponta dele e começa a desenhar. Em alguns pontos o lápis vai estar perto de um dos focos, mas nos outros ele estará longe. O que importa é que a soma da distância de cada um dos lados da corda é sempre igual, independente de onde a ponta do lápis esteja. Isso é, todos os pontos têm a mesma soma de distâncias entre o primeiro foco e o segundo foco. Agora veja o que acontece se você pegar os 2 focos de uma elipse e aproximar eles cada vez mais, até um estar exatamente em cima do outro. Nós temos um círculo. E quanto mais longe nós deixarmos os 2 focos, mais espichada a elipse fica. De maneira técnica, podemos dizer que uma elipse mais espichada é uma elipse mais excêntrica. Essa é a palavra certa. O ponto do meio entre os 2 focos é o centro da elipse, e a maior distância do centro a outro ponto da elipse é o semi-eixo maior, que nos dá uma indicação do tamanho da elipse. Então, finalmente, nós podemos voltar para a primeira lei de Kepler. Ela diz que os planetas, sem exceção, percorrem uma elipse, e não um círculo. E um dos focos dessa elipse é o próprio Sol. Apesar disso, as órbitas dos planetas são pouco excêntricas, isso é, elas são bastante próximas de um círculo, mas não são perfeitamente um círculo. A ideia de órbitas elípticas resolve a diferença numérica das medidas do Tycho Brahe com o movimento proposto dos planetas pelo modelo heliocêntrico. Mas Kepler não parou aqui. A segunda lei de Kepler diz que se traçarmos uma reta entre o Sol e um planeta, essa reta varre áreas iguais em tempos iguais. E o que isso quer dizer? Bom, como o planeta percorre uma elipse com o Sol um dos focos, em momentos diferentes da sua órbita, o planeta está em distâncias diferentes. Mas se imaginarmos uma linha ligando a Terra ao Sol, depois de 30 dias passados, essa linha vai ter varrido a mesma área. Não importa onde da nossa órbita nós tenhamos começado a medir. Se tivéssemos começado no ponto da órbita em que estamos na menor distância do Sol, o comprimento da linha seria menor, mas a velocidade de movimento do planeta seria maior. Então, em 30 dias, teríamos percorrido uma certa área. Agora, se repetirmos a medida começando do ponto mais distante da nossa órbita, a velocidade do planeta é menor porque ele está mais distante, mas o tamanho da linha é maior, e dessa forma, a área varrida por essa linha seria a mesma do caso anterior. E por fim, a terceira lei de Kepler diz que o quadrado do período da órbita é proporcional ao cubo do maior eixo da elipse. Essa pode parecer a mais estranha, mas a terceira lei de Kepler é uma relação matemática que associa o tamanho da órbita de um planeta com o período dela de uma forma precisa. O período da órbita é o tempo que o planeta demora para percorrer ela. No caso da Terra, percorrer a nossa órbita, ou seja, dar uma volta no Sol, demora 1 ano. Já Mercúrio percorre sua órbita em apenas 88 dias. A terceira lei de Kepler dá a seguinte fórmula matemática: pegue o período da órbita e eleve ao quadrado, e depois divida esse valor pelo cubo do maior eixo da elipse.
O resultado desse valor é constante e não depende do planeta. Ou seja, a razão desses valores é a mesma para a órbita da Terra, de Júpiter, de Mercúrio e de todos os asteroides do Sistema Solar. Outro jeito de ler essa fórmula é o seguinte: o período da órbita ao quadrado é igual a uma constante vezes o cubo do semi-eixo maior. Dessa forma, se a distância entre a órbita e o centro da elipse dobrar, o período orbital vai aumentar em 2,87 vezes. E o que eu quero reforçar aqui não é como essa conta é feita, mas a grande diferença entre as leis propostas por Kepler dos outros modelos do Sistema Solar. Com apenas 3 leis simples, Kepler nos deu um jeito de fazer contas e previsões sobre planetas e corpos celestes orbitando o Sol. O modelo dele é simples e matematicamente preciso ao mesmo tempo, o que era basicamente inédito na astronomia até aquele ponto. Mas espera aí, o que é isso no céu? É o mesmo cometa que nós vimos passar outras vezes no céu. E ele está passando novamente, e não é por acaso. Esse mesmo cometa, visto por Ptolomeu, Copérnico e Kepler, retornaria em 1682, 5 anos antes de um dos livros mais importantes da história da física, o Principia de Newton, onde ele expõe as suas 3 leis do movimento e a famosa teoria da gravitação universal. A principal ideia por trás da teoria da gravitação de Newton é possivelmente a ideia mais importante de toda a física. E para entendermos isso, nós temos que entender os 2 grandes problemas sobre o qual Newton refletia no século XVII. O primeiro problema era um problema de astronomia. Deduzir as leis de Kepler utilizando princípios matemáticos mais simples, ou, de outra forma, explicar por que os planetas se movem como eles se movem. Uma pergunta relativa ao mundo dos céus, inalcançável e sem nenhuma aplicação, além de calendários mais precisos, possivelmente.